que a gente precisa, de alguma maneira, coisa que eu não vi nesses últimos 34 anos, encontrar uma forma de que essas forças de segurança atuem de maneira coordenada, de maneira integrada, cooperativa e com sinergia. O que eu vejo hoje são, infelizmente, disputas institucionais entre as polícias, entre o Ministério Público. Eu faço sempre uma brincadeira quando dou minhas aulas, né, nas academias, por aí, palestras. Falei, não vamos brigar, porque tem ladrão para todo mundo. Né? E vai sobrar ainda. Né? A gente pode aqui, nós nos reunimos, todas as forças, que tem ladrão para todo mundo. Mas, de qualquer forma, eu faço essa observação porque não é apenas, na minha opinião, na minha humilde opinião, uma alteração legislativa com majoração das penas que resolverá do dia para a noite o grave problema de flagelo em que mais de 30 a 40 milhões de brasileiros estão submetidos ao jugo, infelizmente, dominados em territórios dominados, ocupados por organizações criminosas. Então, a gente precisa entender que a mera alteração legislativa ela vai fornecer ferramentas, mas não nos dirá como vamos fazer. Quem vai fazer? E me parece que a polarização política que tomou conta desse país, infelizmente, ela acaba prejudicando ainda mais essa integração. Eu ouso dizer que dificilmente teríamos a Operação Carbono Oculto hoje. Né? As forças federais teriam cooperação, e eu estou falando em nível de instituição, de chefia de instituição, com forças estaduais, se são governos opostos politicamente. Então é algo que me preocupa bastante. E outra coisa, né, quando a gente fala em forças-tarefa, quando a gente fala nessa integração, como houve, eu tenho agido de maneira integrada durante esses 20 anos, até porque o Ministério Público não tem recursos materiais para fazer frente sozinho às investigações. Eu sempre trabalhei em agência, em sistema de força-tarefa, contando com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que me fornece os analistas, que me fornece as equipes ostensivas, contando com o apoio da Polícia Civil, quando precisamos instaurar os inquéritos, que não correm pela Promotoria de Justiça, também contando com o apoio da Polícia Federal e, sobretudo, com o valioso apoio do sistema prisional. Eu faço essa observação que se não houver essa comunhão de esforços, a gente não consegue agir. E o que eu percebo... Bom dia, senador. Graças a Deus, tudo bem. O que eu percebo é que nós não temos efetivamente forças-tarefa ou ação integrada. O que a gente tem, senadores, na verdade, é mais a boa vontade dos policiais, dos promotores, dos agentes da Receita, que estão à frente de cada operação e que se unem em algum momento para determinada operação. A Operação Carbono Oculto, que me perdoem todas as chefias de instituição que, por certo, colaboraram, ela foi mais obra virtuosa da proatividade dos colegas do Ministério Público, dos colegas da Receita Federal, da própria Polícia Federal, que se uniram e resolveram cada um juntar um pouco de uma investigação que era ligada, inclusive intimamente ligada por conexão. Mas se não houvesse essa proatividade, nós não temos no Brasil nada e nenhuma legislação que nos determine, que nos obrigue, ou mesmo que nos estimule a agir de forma integrada e coordenada. Né? Então, eu acho que não é possível que se use a Operação Carbono Oculto como o exemplo, e ela é um bom exemplo, né, de operação no Brasil. Eu tenho tantas outras, pelo menos do Ministério Público de São Paulo, para elencar. Nós tivemos a Operação Fim de Linha, em que eu coordenei, que nós demonstramos a participação e a infiltração do PCC
nas empresas de ônibus que prestam transporte coletivo urbano em São Paulo, disputando licitações, um serviço essencial, transportando mais de 25 milhões de passageiros por mês. Então, tudo isso agindo de maneira coordenada e cooperada, mas sempre contando com a boa vontade e com o esforço pessoal de cada um de nós. A última versão do projeto que foi relatado pelo deputado Derrite, foi encaminhado aqui para essa casa, prevê lá as forças-tarefas, eu vi com bastante satisfação, poderão ser criadas as forças-tarefas, o Ministério Público poderá participar das forças-tarefas, e aí dependerá, e um instrumento formal é um acordo ou um termo de cooperação. Vejam bem, se houver uma disputa política, se a direção da Polícia Federal, ou mesmo a Secretaria da Receita Federal, ou mesmo a Secretaria de Segurança de um estado opositor ao governo federal, vai assinar um termo de cooperação. Na verdade, estaremos engessando as forças-tarefas, porque hoje ela vamos dizer assim, depende da proatividade, da boa vontade dos integrantes, mas ela não está limitada por nada. É claro que é bom que tenha um termo de cooperação. Agora, um termo de cooperação que seja republicano, né, que não esteja ligado a interesses políticos. Então, me parece assim, se a gente pegar estados polarizados, dificilmente o governador ou o secretário vai autorizar a assinatura de um termo para a formação de determinada força-tarefa. E aí tem outro desafio, e quando a força-tarefa tiver que investigar autoridades estaduais, por exemplo? Nós teremos um problema, né, porque fica também condicionado à autorização da cúpula. Então, por isso que eu acho que nós precisaríamos evoluir, claro que isso, aí eu fui voto vencido, né? Num primeiro momento o Ministério da Justiça aceitou a criação da autoridade nacional, mas houve alguma pressão interna e eles recuaram, acho isso dentro do sistema democrático perfeitamente possível. Qual